aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Rui Monteiro, você está no Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb, estão vendo na tela também no que se trata. Nós vamos escolher hoje aqui o Cruzeiro dos Sonhos. É o Cruzeiro de todos os tempos. É o quarto vídeo de uma série chamada Times dos Sonhos. Eu vou deixar o episódio número 3 aqui em cima no card. Que é o episódio do Corinthians de todos os tempos. E lembrando que nessa série, nessa playlist, eu estou levando em consideração uma votação popular que foi feita pelo site Imortais do Futebol, que trouxe lá os times dos sonhos. Eles trouxeram lá no site os 22 mais votados. Então fizeram time A e time B, com diversas escalações, com diversos esquemas táticos, né? Aí eu estou pegando esses 22 e estou fazendo a minha escolha a partir desses 22. Então é muito comum você ver aqui, talvez sentir falta de algum jogador, assim como também é comum eu ter escolhas aqui que nem sempre vão ser de acordo com a preferência do torcedor do time. Então eu estou fazendo essa lista aqui, estou no quarto time, vou fazer dos 12 grandes do Brasil. E pode cornetar bastante aí no comentário, caso você não concorde com algumas de minhas escolhas. Nem eu mesmo concordo com algumas de minhas escolhas. Então vocês podem cornetar bastante aí nos comentários, sempre com educação, né? Se inscreve no canal aí, deixa o like. É meu canal que é um canal recente. Não tem nem 2 anos ainda que eu produzo conteúdo aqui no YouTube. É bem humilde, né? Não tem muito recurso nem nada, nem de edição tem recursos, né? Então, qualquer inscrito aí, qualquer like pra gente é muito importante. Aciona o sininho, gostou do conteúdo? Compartilha, manda pros amigos, pros colegas, né? Porque tudo isso é muito importante pra gente que tá produzindo conteúdo aqui no YouTube há pouco tempo. Vamos logo pro assunto, né? Tentar não ficar muito grande. O esquema tático escolhido pela maioria dos cruzeirenses foi o 4-3-3. Então, eu sempre pego o esquema tático mais escolhido e coloco ele aqui, né? No gol, eu vou ter que decidir entre Fábio, jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, jogador importante nas conquistas do Brasileiro 2013 e 2014, saiu do Cruzeiro há pouco tempo, com quase 1.000 jogos disputados pela Raposa, né? Jogou uns 15 anos lá com a camisa do Cruzeiro, né? E o Raul Plasma, que foi um goleiro muito importante também nas décadas de 60 e 70, tava tanto naquele time que foi campeão da Taça Brasil em cima do Santos, quanto lá naquele time que foi campeão da Libertadores em 76, né? Taça Brasil foi titular em todos os jogos, era jovem na Libertadores, não tenho certeza se talvez ele passava por um período de lesão. Vou ser sincero aqui, não lembro se ele foi titular do Cruzeiro em 76, porque ele já estava no final da passagem dele pelo Cruzeiro. Até os cruzeirenses que me perdoam, né? Mas sei que aquele grande time do Cruzeiro, lá da década de 60, o Raul Prasma era o goleiro titular. Depois foi fazer história lá no Flamengo, né? Até a emergência do Fábio, era entendido como o maior goleiro do Cruzeiro de todos os tempos. Mas, na minha opinião, o Fábio passou, né? Os números que o Fábio conseguiu pelo Cruzeiro, sendo coroados pelo Brasileiro 13 e 14, e também pelas Copas do Brasil 18 e 19, 18 e 19? 17 e 18, melhor dizendo, perdão, né? Eu acho que o Fábio, então, ele acabou se consagrando aí, até pela quantidade de jogos também, como o maior goleiro da história do Cruzeiro. Na lateral direita, temos Nelinho e Maicon. Nelinho com uma passagem maior lá na década de 70, alcançou o estrelato jogando com a camisa do Cruzeiro, né? Foi titular do Brasil na Copa de 78, jogador muito importante ali, estava naquele time campeão da Copa Libertadores de 76, depois vai jogar lá no Atlético, vai também se tornar um dos maiores laterais da história do Atlético, um lateral que fazia muitos gols, né? Se não me engano, fez mais de 100 gols aí com a camisa do Cruzeiro. Jogador muito importante, foi um dos melhores laterais do mundo lá na década de 70. E o Maicon, que também jogou pela seleção brasileira, jogou Copa do Mundo pela seleção brasileira, estava naquele time que foi campeão da Tríplice Coroa em 2003, aí já com uma passagem menor pelo Cruzeiro, era o lateral daquele time de 2003, né? E aí eu acho que dentro dos critérios, quem está acompanhando aqui sabe que o critério principal é a qualidade do jogador, né? E tão importante quanto o principal, um critério secundário, que é a história e a importância, a significância do jogador para o Cruzeiro. E aí nesses dois quesitos, o Nelinho para mim vence, né? Aí a gente chega na zaga. Na zaga eu trouxe aqui o Piazza,
que jogador histórico também, estava na seleção brasileira campeão de 70, estava no time de 66, campeão em cima do Santos. O Procópio Piazza foi votado tanto no meio-campo como volante quanto na zaga, né? Um cara que jogava ali, era um defensor extraordinário. Procópio Cardoso cresceu no Cruzeiro, né? Depois foi jogar em outros times, voltou na década de 60 ainda, jogou nesse time de 66 também. Depois virou treinador importante, teve passagens importantes pelos times da capital mineira. Procópio Cardoso está aqui também, estava nesse time de 66. Perfumo, zagueiro importante da Argentina, foi capitão da Argentina na Copa de 74, jogador de Copa do Mundo, né? Quando vem para o Brasil, jogar no Cruzeiro já era um grande astro do futebol mundial, podemos dizer assim, já tinha sido campeão da Libertadores com Racing, jogador importantíssimo, um dos maiores zagueiros da história do Cruzeiro, e Luizão, zagueiro importante de 2003. Aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui um das antigas, que eu coloquei o Piazza aqui como zagueiro central, e como quarto zagueiro eu coloquei o Luizão, um das antigas e um novo. Os quatro poderiam estar aqui pela qualidade e aí pela significância, né? Eu coloquei um lá de 66 e um lá de 2003. Na lateral esquerda, temos Nonato, jogador importante do Cruzeiro da década de 90, que estava presente naquelas campanhas do Cruzeiro nos torneios continentais, ganhou a Libertadores, né? Era talvez o principal nome da lateral esquerda até a chegada do Sorin. Historicamente falando, inclusive, né? Nonato foi um jogador muito importante ali, sinônimo de raça, né? De um time muito aguerrido lá da década de 90. Ganhou a Copa do Brasil com o Cruzeiro, ganhou a Libertadores. Aí depois chega o Sorin. O Sorin que já era um astro também, jogou Copa do Mundo, por exemplo, com a Argentina em 2002. Sorin, que é um dos grandes laterais da história da seleção argentina, é um grande lateral da história do Cruzeiro também, né? E ele saiu antes do Campeonato Brasileiro de 2003, mas ele marcou muito uma época do Cruzeiro de reformulação ali, 2000, 2001, 2002, que o Cruzeiro tinha times competitivos, né? E estava se recuperando e se reformulando para chegar forte em 2003. E aí vai pesar muito para mim aqui a questão da técnica, da qualidade, né? Nesse caso, a qualidade do Sorin é muito maior que a qualidade do Nonato, né? Nós chegamos numa posição importante aqui, que qualquer um dos três que vocês estão vendo aí na tela, inclusive com certeza o Cruzeirense pode comentar aí, pode me cornetar bastante, que eu tenho certeza que a escolha que eu vou fazer aqui agora não é a da maioria dos cruzeirenses, né? E eu vou escolher mais pela qualidade, apesar de saber que a qualidade desses três jogadores aqui, volantes, né? Cruzeiro nesse 4-3-3 aqui com um volante apenas. E essa volância ou vai para o Zé Carlos, que até o Fábio virar o jogador do Cruzeiro com mais jogos, era o Zé Carlos, né? Um cara que também fazia muito gol, chegava na frente, que surgiu no Cruzeiro no final da década de 60, ali fazendo dupla muitas vezes, revezando também muitas vezes com o Piazza, ali como volante, né? Tinha vezes que era o Piazza, tinha vezes que era o Zé Carlos. O Zé Carlos vai se tornar o jogador com mais jogos com a camisa do Cruzeiro, vai fazer muitos gols também, quase 100 gols com a camisa do Cruzeiro. Um dos maiores volantes da história do Cruzeiro, ganhou bola de prata, se não me engano, né? Na década de 1970, jogador importante da Libertadores também, de 1976. Ricardinho, símbolo do Cruzeiro dos anos 1990, aquele time aguerrido, né? La Bestia Negra. O Ricardinho estava ali, era um volante de primeira, marcador, formiguinha, né? Então um cara muito raçudo, símbolo daquele time. E Maldonado, jogador de seleção chilena, muito importante, craque, foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro em 2003, foi campeão brasileiro pelo Santos, jogador chave no esquema ali do Vanderlei Luxemburgo daquele Cruzeiro 2003, super titular, jogador muito importante, ganhou bola de prata, jogador de seleção, como eu disse aqui, seleção chilena, né? E aí, por que eu falo que eu vou cornetar, que vocês podem me cornetar? Porque eu tenho certeza, pelo que eu conheço dos cruzeirenses, da história do Cruzeiro, metade coloca Zé Carlos aqui nessa posição, metade coloca Ricardinho, né? E aí eu fico muito em dúvida a respeito da qualidade, porque com certeza teve uma significância muito importante para a história do Cruzeiro os três,
né? Mas Ricardinho e Zé Carlos com mais tempo. São aí dois dos jogadores que mais vestiram a camisa do Cruzeiro. O Zé Carlos, como eu disse, é o segundo. Mas por qualidade, ainda assim, eu acho que o Maldonado deve entrar. Então, com certeza, vai ser a primeira posição aqui que vai ter muita chiadeira. Claro que não é muita gente que vai cornetar nada, porque é pouca gente que vê meus vídeos, né? Mas com certeza os cruzeirenses não colocam o Maldonado aqui. Eu vou colocar o Maldonado de primeiro volante por causa desse primeiro critério, que para mim é qualidade. E a qualidade do Maldonado, para mim, é um craque, entendeu? Então vou colocar aqui ele de primeiro volante. Agora a gente começa aqui as improvisações, né? Do meio para frente, vocês vão ver que tem uns caras aqui que jogam no meio, né? Esses três aqui jogam no meio. Mas, por exemplo, Dirceu Lopes é o segundo maior artilheiro do Cruzeiro na história. É um dos caras que mais jogou com a camisa do Cruzeiro também. Se não me engano, tá no top 5 dos que mais vestiram a camisa azul. E poderia muito bem que tá no ataque. Eu deixei no meio. Lá no Imortais do Futebol, no site, eles acabaram deixando o Dirceu Lopes no meio também. Alex e Everton Ribeiro, aí sim. Jogadores meio campo, clássico, né? Meia esquerda, né? Os dois canhotinhos ali, né? Alex é canhoto também, né? Everton Ribeiro também, se não me engano. Se eu estiver falando bobagem aí, vocês me falam nos comentários. Mas enfim, aqui, se não me engano, tem 3 canhotos aqui, né? Então vou ter que colocar um pela direita, um pela esquerda. Everton Ribeiro, um cara que é o nome do Cruzeiro 13-14. Então, mesmo não sendo cruzeirense, pelo contrário, né? Meu time é o principal rival do Cruzeiro, quem me acompanha aqui sabe. O Everton Ribeiro é um cara que já enchia os olhos lá desde a época do Curitiba, mas quando ele chega no Cruzeiro, ele se consolida como um dos maiores jogadores do futebol nacional, ganhando bola de ouro com o Cruzeiro, né? Então foi bicampeão lá, fazendo a dupla com o Ricardo Goulart, né? Naquele Cruzeiro 2013, 2014. É um grande jogador. Então vai ter gente que vai colocar ele, mas o que acontece é que esses dois outros caras que estão aqui são monstros sagrados da história do Cruzeiro. O Alex, pelo que fez em 2003, que foi uma das maiores temporadas de um jogador no futebol nacional, não resta dúvida, todo mundo fala disso, né? É consenso no futebol brasileiro que o que o Alex fez em 2003 já alça ele para estar aqui nesse time titular. Então eu vou acabar tendo que colocar o Alex aqui na meia direita, né? E na meia esquerda não tem como, né, cara? Eu vou colocar o Dirceu Lopes, que é um cara que talvez injustiçado, não estava na Copa de 70, né? Poderia muito bem estar naquela Copa de 70, porque estava também na época, no auge da carreira, né? Um cara sensacional, que foi muito importante naquele Cruzeiro de 66, né? Junto com o Tostão, que eu falei aqui, que também tinha Raul Plasma, tinha Natal, tinha outros caras lá muito importantes no Cruzeiro de 1966, Piazza. O Dirceu Lopes é um dos craques daquele time que goleou o Santos 6-2 em Belo Horizonte e 3-2 na Vila Belmiro, né? E o Dirceu Lopes estava naquele Cruzeiro de 66, super time do Cruzeiro em 1966. Então vou deixar o Alex aqui na meia direita e o Dirceu Lopes na meia esquerda. Aí começa ainda mais as improvisações quando a gente chega no ataque, né? Porque vocês vão ver que vão aparecer 6 atacantes. Eu pus 3 como pontas e 3 como centroavante, que vocês vão ver daqui a pouco. Por enquanto vocês estão vendo os 3 pontas, né? O que acontece? Por exemplo, Tostão, pelo que eu sei, era mais um centroavante do que um ponta. Posso estar errado. Os cruzeirenses da antiga aí que me corrijam se eu estiver errado. Sei que na seleção brasileira ele jogava mais pela ponta, né? Jogava mais pela ponta, mas também fazia ali às vezes de centroavante. Em 70, aquele time ali da seleção brasileira, né? O Tostão, ele hora caía pro meio, hora caía pro lado, hora ficava no meio também. Sei que eles se movimentavam bastante ali, ele, Jairzinho, Pelé, enfim, né? Então, na Copa de 70, talvez daria para ali colocar ele do meio para a ponta, da ponta para o meio, mas enfim, eu coloquei ele aqui como ponta, né? Pode cornetar bastante aí se eu estiver falando besteira. E provavelmente eu tô, né? Mas por que eu coloquei como ponta? Vocês vão ver quando chegar a lista dos centroavantes. Aí, Joãozinho, ponta também. Esse sim aí já jogou mais como ponta. Jairzinho também como ponta. Então, desses 3, Tostão, Joãozinho e Jairzinho, eu vou escolher 2, né? Um para ponta direita, um para ponta esquerda. Tostão
maior artilheiro da história do Cruzeiro. Uma média sensacional. Não fez nem 400 jogos e fez 200 e tantos gols, se não me engano, 245, algo assim. Então, uma média sensacional ali de mais de 0,6 gol por jogo, o que hoje é uma grande média, né? Com a camisa do Cruzeiro. Jogou pouco tempo, mas foi craque, estava na seleção brasileira de 70, estava naquele time de 66, enfim. Tostão, monstro sagrado da história do futebol brasileiro. Então já vou colocando ele aqui na ponta direita. Né? Na minha memória, os lances que eu vejo da seleção brasileira de 70, o Tostão nunca está na ponta direita, mas eu estou pondo ele aqui na ponta direita, né? E do outro lado, entre o Joãozinho e o Jairzinho, aí fica uma questão muito complicada, por quê? Porque o Joãozinho é um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro, é um dos caras que mais vestiram a camisa do Cruzeiro, foi muito importante naquele Cruzeiro que estava se reformulando ali, que foi 2 vezes vice-campeão brasileiro, depois na década de 70, depois foi campeão da Libertadores, jogou muito tempo, fez muitos gols, né? Na qualidade, é ficar atrás do Jairzinho. Mas Jairzinho, quando vai para o Cruzeiro, ele já estava no final de carreira. Né, o auge do Jairzinho foi entre 66 e 70, até 74 no máximo. Ele chega no Cruzeiro para ganhar a Libertadores. Então aquele time que tinha Joãozinho, tinha Jairzinho, tava lá também, Zé Carlos estava lá também. Vai ter uns caras que vocês vão ver que Palhinha, vocês vão ver que daqui a pouco tava lá também. Então esse time do Cruzeiro 76, o Jairzinho já tava no final da carreira. Fez muito gol, né? Não jogou tantos jogos, mas teve uma média boa de gols pelo Cruzeiro. Mas aí sim o segundo critério, nesse caso meu, vai sobrepor o primeiro, pela significação histórica, né? Pela significância histórica. Para mim foi um jogador mais significativo, o Joãozinho, que eu vou colocar ele aqui na ponta esquerda, né? E aí sobra os centroavantes, que são esses três que vocês estão vendo aí. Palhinha, daquele time da década de 60 e 70 ali, né? Principalmente ele foi o artilheiro da Libertadores de 1976, fez 13 gols, ainda hoje é o cara que mais fez gols por um time brasileiro em uma única edição da Libertadores, né? O Cruzeiro, que foi muito bem naquela Libertadores, ganhou praticamente todos os jogos. Então o Palhinha foi muito importante naquela campanha, junto com o Joãozinho, junto com o Jairzinho, enfim. Foi um jogador que fez muitos gols naquela Libertadores, é um jogador importante na década de 70. O Ronaldo, fenômeno que já chegou arrebentando no Cruzeiro, né? Foi um dos artilheiros do brasileiro de 93 com 16 anos, né? Foi vendido com 17. Foi artilheiro da Supercopa. O cara fez hat-trick em cima do Colo-Colo, fez 5 gols em cima do Bahia no brasileiro de 93. Foi para a Copa do Mundo, depois vai para o PSV. Já chegou arrebentando, fazendo média de quase 1 gol por jogo no Cruzeiro. E o Marcelo Ramos, que também é um dos maiores artilheiros da história do Cruzeiro, se não me engano, é o 5º ou 6º maior artilheiro da história do Cruzeiro, né? Então vocês estão vendo que esses caras aí são centroavante mesmo, né? Então eu vou ter que escolher entre um dos três aí. E aí, pessoal, não vai ter como. O Ronaldo, já naquela época, já era um fenômeno, né? Então, nesse primeiro critério da qualidade, eu acabo colocando o Ronaldo aqui para encerrar esse time, né? E como diz, o treinador, né, o comandante do time, eu sempre vou pegar o que está lá no Imortais, que foi o Luxemburgo, que foi o treinador da Tríplice Coroa em 2003, né? Então ficou assim o meu Cruzeiro. Fábio no gol, Nelinho na lateral direita, Piazza e Luizão na zaga, Sorin na lateral esquerda, Maldonado na volância, Alex e Dirceu Lopes no meio de campo, Tostão, Joãozinho e Ronaldo no comando de ataque. Né? Espero que tenham gostado. Pode cornetar bastante aí. Né? Semana que vem eu tô chegando aqui com mais vídeos dessa série. Aí eu vou falar do Flamengo de todos os tempos, que vai ser o 5º vídeo. Espero que tenham gostado. E semana que vem estamos chegando aí com mais vídeos. Tá bom, pessoal? Um abraço e até lá.